Fez muita coisa. Deus abençoe vocês também. Obrigado. Glória a Deus. Amém. Vocês estão mais ou menos, estão bem, estão felizes. Pastor, eu estou com um problema. Então vai acabar agora aqui. Amém? Tem que crer, né? Oh, que bom, vocês estão animados então. Então tá bom para pregar. Porque quando a igreja está pesada, né? O ambiente de peso é muito ruim. Porque não flui a palavra de Deus, né? Então, como vocês estão felizes, vai fluir. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, vai falar daquele paralítico desde nascença. Todo mundo conhece. Eu espero. Quem não conhece? Pode levantar sem medo. Eu não conheço não, pastor. Amém. Você vai conhecer hoje. Era paralítico desde que nasceu, coitado. Situação difícil, né? E a gente vai ler o texto é longo, mas a gente vai lendo por pedacinhos, e eu vou conversando com vocês, trocando uma ideia do que Deus quer passar para nós nessa bonita manhã. E ela está bem bonita mesmo, né? Um sol bonito. E vamos em frente então. Está comigo Atos 3? Está escrito assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de... O que a gente vai extrair aqui, explorar um pouco nesse texto? Eu já ensinei a vocês, através do Espírito Santo, que a Bíblia Sagrada não é para ser lida como uma revista, como um jornal. Ela tem que ser exprimida, as palavras têm que ser exprimidas. Então, uma primeira coisa que me chama a atenção aqui é que ele era aleijado de nascença. Não há nada na palavra, Joelson, que não tenha um sentido. Por que Deus quis expressar que era um aleijado de nascença? Para que a gente entendesse que não havia na vida daquele homem uma estabilidade. De nascença, ele tem dificuldades de locomoção. E o maior erro nosso é interpretar a Bíblia fora do espírito. A gente imagina um aleijado e acabou. Não, ele tem um sentido. E é por isso que eu sou fascinado pela palavra de Deus. Porque cada palavra, ela tem uma revelação. Cada palavra, às vezes uma vírgula. Eu gosto muito quando a Bíblia diz assim: então, mas, né? Abre um horizonte, descortina. A gente vê coisas que a gente não vê. E quando ele está falando aqui que esse moço era um aleijado de nascença, é porque ele nunca conseguiu ser estável. E aí eu quero que você já vai trazendo para a sua vida. Você tem estabilidade? Você é estável? Ou você oscila? Como é que é o seu comportamento diante de Deus? Diante das pessoas? Ele oscila? Ou você é constante, firme, resiliente? Então você já vai pensando junto comigo como é que é o seu comportamento. Porque Deus vai falar sobre isso conosco aqui. Agora, eu quero fazer uma pergunta aqui para você. A Bíblia diz que ele era carregado, sim, e posto na porta do templo. Pergunto para vocês, por que ele não entrava no templo? Perde o medo. Por que ele não entrava no templo? Porque ele era aleijado, porque ele era dependente. Está vendo como é que tem coisa dessa aqui para a gente espremer? Ele era dependente. E muita gente vive na dependência dos outros e não de Deus. Então a gente já começa a ver como é rica a palavra. Como Deus mostrando a vida de um aleijado, alguém que não podia ter uma vida porque dependia dos outros. Isso é muito frustrante, eu acho. Você depender dos outros para viver, no caso dele, para sobreviver. Era totalmente dependente. E a Bíblia continua falando assim, vou continuar o versículo, amém? Eu não vou ficar repetindo, eu vou lendo o que faltou. Que ali era colocado todos os dias. Qual era o padrão de vida dele? Todos os dias, a mesma coisa. Eu creio que alguém já deve estar se identificando aqui. Tinha uma música do Chico Buarque,
Todo dia ela faz tudo sempre igual. Quem lembra disso? Todo dia a mesma coisa. Pastor, eu acordo de manhã, desanimado, fico sempre esperando alguma coisa acontecer. A água se mover, né, que você falou? É isso? E não acontece nada, pastor. Não muda nada, é o mesmo salário. É tudo igual. Não estou aguentando mais, estou cansado. E ele era levado, irmãos, a fazer sempre a mesma coisa. Cansa. E por que ele fazia? Ele pedia esmolas. Então, a vida dele era restrita a pedir. Está trazendo para a tua vida? Será que você está começando a se encaixar aqui? Todo dia a mesma coisa, não muda nada, e eu tenho um objetivo, pastor. Qual era o dele? Pedir esmola. Estava tão entranhado dentro dele pedir esmola, porque ele não sabia fazer outra coisa. E interessante que ele estava na porta do templo, onde milagres aconteciam, onde Jesus ia. Incrível isso. Então tem gente estagnada. Tem gente na porta do templo e não entra. Dentro da igreja, mas não entra. Fazendo a mesma coisa todo dia. E aí, como ele só sabia estender a mão e pedir, e aí a gente começa a analisar e ver que a boca fala do que a oração está. O coração dele só tinha um objetivo: sobreviver. A cada dia, pedindo. E aí a Bíblia continua dizendo que ele pedia esmola aos que entravam no templo. O propósito dele não era andar. O propósito dele não era oração. O propósito dele era esmola. O pouquinho que ele queria. Não era andar, não era. Agora, interessante que ele fazia parte de uma geografia profética. Pastor, explica a geografia profética. Um ambiente de milagre. Na porta do templo, quem passava ali, passava para buscar unção, cura, libertação. E ele estava à porta desse templo, mendigando o pão. Conhece alguém nesse sentido aí? Eu tenho certeza que você conhece. Alguém que está dentro da igreja, mendigando pão. Não consegue nada. A vida é a mesma coisa. Todo dia a mesma coisa. Vem para a igreja no domingo e não acontece nada. Vem para a igreja no domingo e não acontece nada. Ele estava no lugar certo? Fala para mim, estava. Vocês aqui, eles estão participando muito aqui. Vocês estavam no lugar certo? Estava. Mas o propósito era... Então a gente acha dentro da igreja, eu como pastor consigo muito identificar isso, porque eu dou muito atendimento, converso com muita gente, não só aqui no gabinete, mas pelo WhatsApp, e a gente percebe que esse lugar de milagres perde sentido para a pessoa, como perdeu para ele, porque ele só tinha um objetivo: receber esmolas. Tem gente que entra querendo, vai para o gabinete e fala comigo, eu pergunto: qual o seu objetivo de vida? Uma casa, um carro. Esse é seu objetivo de vida? Uma casa, um carro? Quem conhece Spurgeon? Já ouviu falar? Um dos maiores pregadores. Ele dizia assim: tem gente que está na porta e não se conecta. Tem gente que está à porta e não recebe. Tem muita gente assim, dentro do templo, não recebe nada. Porque está no ambiente correto, mas a proposta é completamente... Eles buscam um evangelho que satisfaz a vida deles. Só que evangelho não é satisfação. Evangelho é transformação de vida. E aí é que começa a esquentar a chapa, se é que eu posso falar desse jeito. Né? Porque o que faz uma esmola?
Sustenta por quantos dias? 2, 3? Não, um dia. É só para ele almoçar e jantar, e olhe lá. Amém? Então a esmola, e eu quero que você tenha os seus olhos espirituais abertos nessa manhã. Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Vocês estão conseguindo acompanhar o que Deus quer dizer? Amém, irmão? Obrigado pelo feedback aí. O que acontece? As pessoas vêm com o objetivo errado, com o propósito errado. Elas vêm para ser curadas, elas vêm para receber alguma coisa. Mas isso não vai sustentar a tua vida. O que vai sustentar a sua vida não é uma esmola, mas sim um milagre. O milagre, sim, vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida. Então, eu não tenho que vir em busca de uma casa, de uma cura, de uma libertação. Não, eu tenho que vir em busca de um propósito com Deus. E aí que a história muda. Aí vai fazer a diferença. Propósito. O que Deus tem para mim? E não o que eu quero, uma casa, um carro, um emprego, dinheiro, pagar, ser curado. Não, isso é consequência. E a gente precisa tirar isso do coração, né? Nem da mente, porque tem gente que já está arraigado, como esse moço aqui. Né? E aí ele tinha com ele, sabe, pastor Wilson, pessoas que o levavam para a porta do templo. Oh, pastor Sérgio, pessoas muito amigas, será que eram mesmo? Será que eram amigas dele mesmo? Eu tenho minhas dúvidas, porque a verdadeira ajuda do Evangelho não é você dar uma moedinha e dizer, vai tudo melhorar. Sabe qual é a melhor ajuda, Joelson? É desafio. É desafio. A melhor ajuda é aquele que vira para você e fala, eu vou te desafiar a ser melhor. Em quem? Em Deus. Você está querendo o quê? Você está querendo coisas materiais, você quer resolver o seu problema. Você quer esmola de Deus. Pensa mais alto, vai além, você pode. Estender a mão para receber migalha, mas pastor, cura não é migalha, é diante do que Deus tem para você, é uma migalha. Porque para ele, câncer e resfriado é a mesma coisa. Então a gente fica... E ele diz, meu filho, isso é consequência, busca primeiro o meu reino, e todas essas vos serão. Então passa a vigiar quem anda com você. Se te dá uma moedinha, ou se te desafia. Pastor, às vezes, é muito mal interpretado, porque às vezes a pessoa chega perto do pastor e fala assim, pastor, eu estou assado, cozido, ensopado, pastor. Aí o pastor fala, isso não é nada. Poxa, pastor, pensei que o senhor fosse me dar uma força. Desafio, vai em frente, você pode, você tem condição, você pode ser grande. Ah, pastor, eu queria tanto pregar. Aí eu falo, na hora, e por que não prega? Alguns irmãos me procuram, pastor, o culto foi tão bom para mim, que eu tive vontade, a pessoa está aqui, de levantar e dar um glória a Deus. Eu disse, por que não deu? Por que não deu? Perdeu o momento. Deus estava assim, ele vai dar. Não deu. E eu falo para vocês, se vocês sentirem no coração, gritem, aleluia. Pastor, o senhor não vai gostar. Eu vou gritar com você, aleluia, glória a Deus, pelo que ele faz, pelo que ele é. Ele é tremendo, ele é tremendo. E aí, dando continuidade ao texto, no versículo 3. Nós estamos no 3 ainda, hein? Como a palavra é rica, né? A gente está espremendo o texto. Vamos lá. Versículo 3. Lê comigo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Aí, olha o pensamento do abençoado. Diante de Pedro e João. Dá uma esmolinha, por favor. Tem gente que está aqui agora, irmãos. Está pedindo esmola a Jesus. Senhor, eu preciso pagar a dívida. Tira o foco, meu irmão. Olha para outras coisas. Olha para o que Deus tem para você. Uma porta aberta que ninguém pode fechar. Você sabe o que é isso?
Eis que coloco diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Pensa nisso, meu irmão, pensa nisso. As portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão. Meu Deus do céu. Aí a gente fica preocupado com o que vai fazer semana que vem. Será que eu vou ter alguma coisa para pagar? Ah, Jesus. Então, vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, o que ele disse, hein? Olha para nós. Agora, pensa aqui comigo. Se Pedro e João disseram para que ele olhasse para eles, como é que estava esse moço? De cabeça? Então, o que a palavra quer ensinar para mim e para você aqui? Por que ele disse, precisava, Deus, colocar, olhe para nós? Tem alguma coisa aqui, vamos espremer. Levanta a cabeça, irmão. Levanta a cabeça antes de você receber o milagre. Tenha visão. Entenderam ou não? Antes de eu receber o milagre, eu preciso ter visão. Quando Pedro e João viram que ele estava olhando para o chão, disse, levanta, olha a cabeça, olha para nós, levanta a cabeça. Eu, irmãos, no meu passado, eu só sabia a cor do chão, as pedras, se o meu sapato estava empoeirado. Verdade. Até o teu encontro com Jesus e ter visão. O que é ter visão, hein? É enxergar, pastor. Por isso que o senhor usa óculos. É isso? Visão do reino. Quem sou eu? Qual o ambiente que eu estou? É um ambiente de cura, de libertação, um ambiente em que todas as portas estão abertas para mim. Um ambiente que tem uma mesa farta diante de mim, na presença dos meus inimigos. Espera aí, eu não vou precisar pedir cura, eu quero mais de Deus, porque a cura vem no meu caminhãozinho, novo, zero. Entenderam ou não? Então, espera aí, eu preciso levantar a cabeça, porque antes de mudar a minha realidade, Deus quer mudar o meu comportamento. Você precisa mudar a visão. Eu vou para a igreja porque eu preciso. Eu vou para a igreja porque eu preciso. Eu vou para a igreja porque eu preciso. Não, eu vou para a igreja porque eu dependo. Porque eu dependo. Eu dependo. Não é porque eu preciso. Né? Ele quer mudar hoje o teu comportamento. Então você não precisa de nada. Você depende de Deus. Entenderam isso ou não? Eu dependo dele. Não, mas pastor, eu estou precisando de dinheiro para pagar uma conta. Não, você depende de Deus, porque se você tiver Deus, a conta está paga. Eu não acredito nisso, por isso que você não está com a conta paga. Porque se você acreditar, Ele faz. Deus não é homem para mentir. Completa? Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então, nada de ficar olhando para baixo. E aí você tem que entender a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus para você ter visão. O que é ter visão? Nós vamos ver aqui o que é ter visão. Gênesis 1, 28. Quem está aí em cima, Vitinho? Gênesis 1, 28. Vamos ler isso aqui. Nada de cabeça baixa. Enquanto ele está projetando, já projetou? Então vamos lá. Gênesis 1, 28. E Deus, mas lê com o coração, não é com a mente não, com o teu coração. E Deus, está falando de Adão e Eva, amém? Que são os nossos pais lá em cima, tá certo? Você não nasceu do macaco não, tá? Porque eu penso assim, irmãos, olha só. O Deus que poderia me ter feito vir do macaco, não poderia me fazer vir de um ser humano? Não é o mesmo Deus? Então qual? E outra coisa, você tem papai e mamãe, ou já teve? Eu acredito que sim, né? E o papai e mamãe tinham mamãe e papai também, que são seus avós, certo ou não?
E aí vai subindo. Bisavó, vai subindo. Tataravó. Se você for chegar lá na pontinha, é um macaco? Hã? Eu acho que é um ser humano, né? Ah, pastor, mas tem a evolução. Mas nem Darwin deu uma sentença para a teoria dele. Ele mesmo falou, eu não tenho bem certeza. É que as pessoas não prestam atenção no que leem. Ele diz, eu não tenho bem certeza, mas... Ah, você não tem certeza? Nós temos. Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos. Olha a bênção de Deus para nós. Isso aqui está na Bíblia, amém? E isso aqui não é para quem anda... Deus já falou com você essa manhã, levanta, porque eu quero mudar a sua história, eu quero te transformar, eu não quero te dar esmola. Então para de pedir esmola e veja. Vamos ver então. De novo, eu não me canso de ler, sou fanático, se é que eu posso dizer assim. E Deus os abençoou e lhe disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, isso é a ordem. E o quê? Na minha versão, vou ler, sujeitai-a, eu gosto mais dessa, sujeitar a terra, mas eu estou doente, você está olhando para a esmola? Está olhando para baixo? Obrigado, pastor Wilson, está olhando para baixo? Vamos pregar junto um dia. Está olhando para baixo? Dominai, Marcos da Rosa, dominai a terra, Marcos da Rosa. Sabrina, domina a terra. Glória. Sobre os peixes do mar. Isso aqui tem um significado. Outro dia a gente vê. Eu já falei aqui um pouquinho sobre isso. Sobre os peixes do mar. Sobre as aves do céu. Sobre todo animal que se move sobre a terra. Domínio total. Nós fomos criados para sermos mordomos de Deus. Mordomos de Deus. Tomar conta do que é dele. Eu estou aqui, não. Deus fala, eu não posso contar com você, meu filho. Poxa, eu não fiz chover sobre a terra enquanto eu não te fiz. Eu estava esperando você para cultivar. Enquanto eu não fiz você, não choveu. Eu esperei, eu segurei a chuva para quando você tivesse, você trabalhar a minha terra. E você está aí, molinha, por favor, uma cura. Por favor, Jesus, me cura. Não, é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Propósito. Qual é o propósito de Deus? Que você domine, que você sujeite a terra. Amém? Agora, tem um inimigo nosso, não tem? Que se levanta. Ele vai fazer o quê? Ou tentar fazer? Inverter o plano de Deus. Deus manda. O homem foi feito para olhar para cima. Porque é a terra, quando Deus nos fez, Ele uniu o espiritual com o material. Por isso que Ele, quando Ele soprou nas nossas narinas, nós recebemos o Espírito, mas somos carne. Então, não é para eu andar olhando para a terra, é para eu olhar dirigido por Deus. Então ele vai tentar inverter o plano espiritual, o plano original. Prova isso na Bíblia, pastor. Lucas 13. Vamos lá ver? Lucas capítulo 13. Versículo 10. Não é bom espremer a Bíblia? É bom demais. Lucas 13, 16. Vamos ver? Vai lá. Então, essa filha de Abraão, quem está falando isso aqui? Quem está falando isso aqui? Jesus. Ah, não foi o apóstolo? Não, Jesus. Você confia nele? Você acredita nele? Então, olha ele falando para a gente aqui, ó. Então, essa filha de Abraão, está falando daquela mulher encurvada, lembra dela? Que ela andava como? Olhando para onde? Olhando para a terra, olhando para baixo. Ela devia ser até mais que isso, é assim, ó. Desconfortável, né? Aí Jesus aparece, chama ela para o meio e fala: então essa filha de Abraão que Satanás
Na minha versão, eu gosto mais. Prendeu. Mantinha. Prendeu durante 18 longos anos. Aí ele diz, não deveria ser libertada dessa prisão no dia de sábado? Você não deveria ser livre hoje? Mas é domingo, para Deus não faz diferença. Você merece ser livre. Livre dos pensamentos, dos medos. E o que essa mulher vivia? Uma prisão espiritual. Eu vivia assim, irmãos. Preso ao medo. Síndrome do pânico. Até eu encontrar com Jesus. Prisão espiritual, opressão. E o que o diabo faz? Tira a nossa possibilidade de olhar para cima. Esse é o objetivo dele. Então, se você tem andado aí, com a visão da terra, conseguiu entender o que eu quis dizer? Com a visão de tudo que é da terra, abre teus olhos. Porque a tua vida é espiritual. Você é um espírito. Amém? Abraão estava triste. Cabeça baixa, dentro da tenda. Aí Deus chama Abraão para o lado de fora. Quem conhece essa passagem? Tem até um louvor. Sai da tua tenda, ó filho meu. Vai. Te mostrarei as estrelas do... É assim? Por que ele chamou? Meu filho, você está preocupado com o quê? Deus está falando com você, me usando. Você está preocupado com o quê? Vem cá. Olha para o céu. Olha a abundância que eu tenho para você. Conta. Dá para você contar? Não, Senhor. Pois é. É o que eu quero te dar. Abundância. A abundância, meu filho. Você está de cabeça baixa. Se você olhar para o céu, você vai ver possibilidades infinitas. Possibilidades infinitas. Abre a tua visão, não olhe para baixo. Possibilidades abundantes, sem medidas, transbordantes. Essa é a vontade de Deus. Então, quem tem promessa, não pode olhar, viver de cabeça. Você tem promessa? Então, por que você está vivendo de cabeça baixa? Por que você está preocupado? Se você está preocupado, é porque você não crê. Porque ele diz que nós podemos todas as coisas. Ou você não acredita nisso? Ou você é um cristão de porta de igreja pedindo esmola? Vamos mudar o pensamento? Abraão, vem cá, olha, vê se você pode contar. Não, eu não posso. E eu vou te contar eu já preguei sobre isso, e Deus está me lembrando aqui agora. Até Deus me lembrou aqui uma mensagem que eu dei extraordinária sobre essa passagem. Você sabia que quando Deus mandou ele olhar para o céu, contar as estrelas, era por volta de meio-dia? Eu já preguei sobre isso aqui, já há bastante tempo. Era por volta de meio-dia. Pastor, não entendi nada. Nem a senhora, né? Eu também, na hora, não entendi. Falei, ué, como é que pode? Como é que ele vai contar? Pois é. Porque a gente tem que abrir a visão para enxergar o além de Deus. Quando ele olhou, até estraguei minha mensagem, podia trazer ela de volta, né? Aí você já está sabendo. Quando ele olhou, ele não viu. É igual você e agora, está com uma doença, está com um problema financeiro, está olhando, não está mudando. Mas se você forçar os olhos e levantar a cabeça, você vai ver que existem muitas estrelas feitas para você. É que a gente na hora não olha, às vezes o sol até atrapalha, não dá para ver nada, foi o que ele falou para Deus. Não dá para contar, porque que se fosse noite, né, eu te provo depois na Bíblia, agora não dá, que era meio-dia mais ou menos, está escrito isso na Bíblia. Ele não conseguia ver, e você está aí igualzinho, você não consegue ver. Eu não vejo a minha cura, eu não vejo a minha libertação, pastor, não muda nada, pedindo esmola. Eu tenho que ter visão. Jesus, eu vou te servir. Mas você está doente, pois é. Isso é passageiro. Eu vou te servir. Eu vou pregar,
Eu vou ensinar. Eu não sei pregar, não sei ensinar, vou dar meu testemunho. Dar testemunho é a coisa mais fácil que tem, é contar o que Deus fez. Você sabe o que Deus fez na minha vida? Me curou. Me tirou das trevas, me botou na luz. Como é que foi isso? Rapaz, olha. Aí você começa a contar. Eu era assim, olhava para o meu sapato, andava de cabeça baixa. Um dia, alguém me deu uma bronca, estou contando a minha. Meu testemunho me deu uma bronca violenta, uma pessoa de Deus, uma pessoa que pregava o Evangelho, e, posso usar um termo esdrúxulo? Me esculachou. Falou que eu não sabia nem ler a Bíblia. Eu falei, epa, mas que bênção de bronca. Meus olhos... Eu falei, não, pera, entendi. Eu entendi. Porque eu estava lendo rápido. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. Eu falei, você não sabe ler não, moço? Eu falei, como é que lê? Então, é verdade que Ele que é Jesus, tomou o passado. Aí quando estava me explicando, eu falei, peraí, eu já entendi. Se fosse hoje, eu diria, caiu a ficha. Não, já passou isso também, não está mais querendo. Que vibe! Não é vibe que fala? Peguei a visão. É isso aí, o pastor está sabendo, hein? Peguei a visão. Eu falei, não precisa explicar mais nada não, já entendi. Eu estou olhando para as coisas que o diabo quer distorcer o original. Mas não vai mesmo. Aí cresci, meu irmão, aí pegou. Ficou ruim para ele. E aí, Deus, eu vou ler para você aqui rapidinho. Ainda tem um tempinho. Olha só escuta. Você pode fechar os olhos e escutar o que eu vou ler? Eu vou ler para você o Salmo 121. Fecha teus olhinhos aí. Só escuta. Elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída, a sua chegada, desde agora para sempre. Aí, para que mais? Para que mais? Então aquele homem, meu irmão, glória a Deus, né? Aquele homem, ele foi educado a olhar para baixo. O tempo todo. A educação dele era essa, se curvar diante de tudo, diante da vida. Você conhece alguém que se curva diante de tudo, diante da vida, para receber alguma coisa? Pelo amor de Deus, me ajuda. Pastor, me ajuda. Quando a autoridade está com você. Deixa eu ir para o versículo 5. Ainda tenho aqui alguns minutos. 5. Põe aí, Vitinho, 5. Atos 3, 5. Vamos lá. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles. Então, quando a gente levanta a cabeça, nasce uma esperança, sim ou não? De receber, e ele estava esperando receber alguma coisa. Agora, alguma coisa constrói a tua vida? Melhora a sua vida? Porque Deus quer fazer além do que pedimos ou pensamos. E aí você está pedindo uma coisa que Deus quer fazer muito além. E eu quero que você pense nisso. Ele quer superar as suas expectativas. Então, vamos parar de buscar aquilo que não resolve a nossa vida. Mas, pastor, a cura não vai resolver a minha vida? Não. Ela vai te sustentar por um tempo. Mais importante de tudo é você ter a bênção de Deus. E eu tenho certeza que o Ministério Palavra e Vida vai andar só de cabeça erguida. Porque tem ensinamento para isso. E aí, caminhando para o versículo 6, disse Pedro, lê para mim aí. Disse Pedro, eu vou falar para as pessoas ouvirem. Disse Pedro, não tenho prata,
Mas o que eu tenho? Vamos ficar aqui. Disse Pedro, não tenho prata e nem ouro por enquanto. O que ele queria, raciocina comigo aqui, vamos espremer. O que ele queria, o paralítico, Pedro e João não tinham. Sim ou não? Não tem ouro? Era o que ele? Nem grava, nem sempre Deus dá para nós aquilo que a gente pede. Pegaram? Repete. Por quê, pastor? Porque às vezes aquilo que a gente está pedindo não vai nos levantar. Deus sabe todas e você não. O que você quer te dá sensação de mudança. Deu para entender o que eu falei? Não. O que você quer dá uma sensação de mudança, mas muda a sua vida? Não. Então Deus sabe o que é melhor para você. Por isso que a gente pede errado. A Bíblia diz que a gente não sabe. Então o que ele estava querendo? Suprir, esmola, suprir o quê? E o que Deus queria fazer na vida dele, como quer fazer na sua? Um propósito. Viu a diferença? Ele precisava suprir uma necessidade. Deus fala para você assim hoje, ó, eu não quero suprir a sua necessidade, meu filho, de jeito nenhum. Eu quero que você viva o meu propósito. Vamos viver o propósito? Então eu não posso me envolver por necessidade. Ah, pastor, eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que trocar de carro. Você tem que parar de buscar coisas que sustentam a sua vida por 24 horas, meses. Você tem que buscar coisas maiores. Eu vou te dizer o nome: salvação, vida eterna. Aí começa a mudar, né? Eu tenho que buscar, pastor, então, coisas que vão me colocar de pé, Joelson. Está começando a entender a mensagem? Eu tenho que buscar coisas que me coloquem de pé e que não me deem um sustento temporário. Curar, tá bom, daqui a pouco você fica doente de novo. Estou mentindo, irmão? Você está com resfriado, daqui a pouco você vai ter uma dor aqui no joelho, daqui a pouco você... Ainda mais, né, na minha idade, assim. Aí você fica, mas minha coluna... Tem uma cadeirinha aqui para eu sentar quando eu fico cansado, meu joelho começa a doer, eu tenho prótese, né? A maioria aqui já sabe, essas pernas aqui, eu tenho prótese no joelho. Então começa a queimar a perna esquerda, porque já também tem que fazer cirurgia, botar prótese, e aí eu sento. Necessito. Mas se eu olho para a promessa, para o propósito, eu levanto a cabeça. Aí as coisas mudam. Né? Aquilo que eu falei, é diferente. Você precisar e depender. Eu preciso dessa cadeira, mas eu não dependo dela. Eu dependo de Deus para pregar, para estar de pé, para viver, para buscar a palavra, para trazer para você. Entenderam isso? Está passando aqui na minha cabeça. Você quando oferta, passaram aqui as ofertas, né? Você oferta por necessidade? Porque se for por necessidade, meu irmão, deixa eu ler para você aqui, ó. Eu lembrei porque eu li isso aqui agora, aqui, ó. 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Mas vamos continuar. Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isto lhe dou. Presta atenção. Em nome de Jesus Cristo, está querendo uma moedinha lá. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Por que ele recebeu esse ande? Porque Deus não queria dar a ele aquilo que ele estava pedindo. Deus queria fazer além do que ele pedia. É para você isso. Pastor, eu entrei aqui pedindo isso, assim. Pois é, Deus está dizendo, vou te dar muito além disso. Eu vou fazer você ficar de pé.
Você que anda de cabeça baixa, se rastejando. Não. Ande, segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Imediatamente, depende de você aí agora. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo. Tem gente que recebe a bênção e vai embora. Aqui está dizendo que ele começou a andar, depois, lê para mim, entrou com eles no pátio entrou para dentro do templo. Deus nunca vai te dar alguma coisa para você se afastar do altar. Entenderam ou não? Se você está pedindo alguma coisa a Deus que vai te afastar do altar, e Ele não vai te obrigar a entrar, você viu que foi voluntário? Ele resolveu entrar. Deus não vai obrigar você a vir à igreja, você vai vir por gratidão. Ele entrou grato, ele entrou querendo glorificar esse Deus. Então já está a dica aqui para você, você vai receber a sua bênção, porque Deus vai fazer além do que você pede ou pensa. Mas não se afaste de Deus. Versículo 9, quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Eu acredito que ele deve ter dado a maior glória a Deus de todos os tempos. É por fé, você já recebeu. Você já recebeu, é por fé. Agora, eu queria terminar o culto, eu tenho 8 minutos, te dando uma outra visão. Pode? Em 8 minutos eu vou conseguir fazer isso. Olha só, nós vimos a vida do paralítico, que agora não é mais paralítico. Entenderam ou não? Agora eu posso ver, agora eu posso andar, agora eu tenho visão, agora eu vou para o templo, vou voltar até a noite, pastor, ô glória. Mas tá bom, escuta, eu fazia isso, eu não perdi a oportunidade. Mas escuta, vamos ver o lado agora do Pedro e João, rapidinho, para terminar. É fácil estar no lugar de Pedro e João? Posso ler com você aqui, para você ter mais entendimento da palavra, para você ver como é gratificante você também estar do outro lado para dar. O homem está feliz da vida, não preciso falar nada, né? Pastor, mas ele tinha com a perninha atrofiada, a consequência. Porque Deus, se ele deu um salto, está curado. E outras coisas mais, arranjou emprego, foi ser feliz. Amém? Mas agora vamos ver um pouquinho do lado do Pedro e João, para a gente terminar. Agora eu só tenho 7 minutos. Olha só, deixa eu ler para você, preste atenção, eu vou terminar. Atos capítulo 4, versículo 16 em diante, Vitinho. Atos 4, 16 em diante. Vamos lá. Atos capítulo 4, 16 em diante. Presta atenção. A tua versão é diferente da minha. Vamos lá. Perguntando, quando eles viram o milagre, os homens, amém? Porque tem sempre gente amiga, né? Aqueles que levaram esse moço para lá, só queria dar moedinha para ele, meu irmão. Vai lá, fica aí. Não, desafio. Então, quem desafiou vai pagar um preço, vai ou não vai? Então, olha só, perguntando, que faremos com esses homens? Que homens? Pedro, que faremos com esses homens? Todos que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório, que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem mais com ninguém sobre esse... Que nome? Você está vendo como é que é lá fora? Está vendo? Quando eu peço vocês para pregarem junto comigo, me ajudarem para pregar como é que é violenta a guerra, Deus está botando isso na Bíblia para dizer,
Você está passando um problema, você prega a palavra, você não está paralítico, você está bem de vida, tudo bem, mas você ensina, se prepara para ganhar pedrada, para ser agredido pelo mundo espírito. Isso aqui é o mundo espiritual, está falando do mundo espiritual. O que nós vamos fazer com eles? 18. Então, chamando-os, quem? Pedro? Novamente, ordenaram-lhes que não falassem, nem ensinassem no nome. Que situação. Atos 4, 29. 29. Agora, olha que incrível. Eles ganharam pedrada, não ganharam? Aí, você que prega o evangelho, você que quer divulgar a palavra de Deus, não se intimide não, irmão, vai em frente. Sabe por quê? Porque grandes coisas Deus quer fazer na sua vida. Agora eu estou falando do outro lado, amém? O que Ele quer fazer? Olha o que Pedro e João fizeram junto com os discípulos. Foram ameaçados? O mundo espiritual está te ameaçando? É lá na sua casa, no seu trabalho, tem uma ameaça. Você é de Jesus? Olha o que João fez. 4:29, João e Pedro. Atos 4:29. Olha a oração dele. Agora, lê com o coração. Agora, Senhor, considera. Irmão, não brigou, não fez nada. Olha só. Considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Peraí. Deixa para aplaudir com mais força. 30. Estende a tua mão para curar, realizar sinais e maravilhas por meio do teu santo servo Jesus. Agora que você vai aplaudir. Peraí, agora, 31, você quer aplaudir? Eu gosto disso. 31. Depois de orarem, vai. Lê aí, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Glória a Deus, isso é incrível. É incrível, não é incrível? Não brigou, não xingou, não... Foi falar com quem de direito. Estende a tua mão para curar, para libertar. Tremeu o lugar. E pastor, como é que era a vida financeira deles? Como é que aconteceu? Qual foi a consequência? Lê o Atos 4:34 e eu encerro aqui. Atos 4:34. Lê aí com o coração. Pode parar aí. Ninguém precisava de nada. Só dependiam. Ninguém precisava de nada. Não havia ninguém precisando de nada entre eles. Só dependia. Eu dependo de ti. Faz tremer esse lugar. É isso. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Espero que tenha falado com você, Jesus. Olhando para cima ou para baixo? Pedindo esmola? Uma casinha? Um carrinho que passa? Não, eu quero mais. Eu quero ficar de pé, olhando para o alto. E o resto, pastor, a minha cura é consequência. Isso vem no pacote. Então agora a gente tem que fazer o quê? Pedir? Pedir alguma coisa? Não, porque o que você vai pedir não é o que Deus quer Ele quer que você tenha Pô, vocês estão alunos aprovados mesmo. Que vocês tenham enxergue o reino e não migalhas. Vamos adorar? Não pede nada, só adora. E as outras coisas vão ser acrescentadas. Vamos adorar então. Vamos lá, meu irmão. Vamos adorar esse Deus. Manda ver.